Fala pessoal, tranquilo? Estamos aqui hoje para bater mais um papo com o Byung-Chul Han, ou Bill para os mais íntimos, né? Se inscreveu ontem no canal, acredito? Faz que nem ele, se inscreve aí no canal para não perder mais nenhum vídeo. A gente vai dar continuidade, em alguma medida, ao exame que havíamos iniciado no último vídeo sobre o autor, no qual falamos da Sociedade do Cansaço, talvez a obra mais famosa dele aqui no Brasil, mas ele também possui outros escritos bem interessantes que valem a pena ser comentados. O dessa vez é Psicopolítica, o Neoliberalismo e as Novas Técnicas de Poder. Se você não entender alguns conceitos, algumas noções que a gente vai trabalhar aqui, passa no vídeo anterior e depois volta para cá, que acho que as coisas vão ficar um pouco mais claras, uma vez que essas obras dialogam umas com as outras, né? O autor possui um conjunto conceitual padrão e ele vai afunilando em cada um dos seus livros um aspecto mais de maneira mais verticalizada, mas esse aspecto continua tendo relação com os demais aspectos. Então, novamente, nós trazemos aqui a passagem de uma sociedade disciplinar, marcada pela negatividade, pelo controle, pela alteridade, e uma sociedade do cansaço, do desempenho, do esgotamento, seria a nossa sociedade atual, marcada pela positividade extrema, pelo excesso de informações, pelo estímulo constante aos indivíduos para que eles realizem-se em projetos ideais, de eu ideais, que, na verdade, substituem o superego como uma instância de controle por um eu ideal como uma instância de exigência de desempenho e produção e consumo desenfreada, né? Numa tentativa de realizar algo que é impossível de ser realizado. Tudo isso está no último vídeo. O que a gente quer discutir aqui são outras coisas, são outros binômios tanto quanto interessantes. O primeiro deles é a substituição da ideia de sujeito por uma ideia de projeto. O que isso significa? Bom, a palavra sujeito, extrapolando aí um pouquinho do que o autor traz no livro, tem uma origem etimológica dupla, né? Nas palavras latinas subjectum e subjectus, uma delas significando um substrato essencial que antecede as experiências que o sujeito firma e realiza, e o outro se referindo à ideia de um sujeito sujeitado, de alguém que está submetido a certas regras, certos limites na relação com o outro. É justamente a noção de uma alteridade, de um limite, de um outro que se relaciona contigo e que estabelece, portanto, um âmbito de ação dentro do qual você pode agir e dentro do qual você não pode agir. E essa característica ela é rejeitada pela nossa sociedade, uma vez que a nossa sociedade quer substituir instâncias de negatividade por instâncias de positividade plena. E como é que ela faz isso? Através do projeto. O projeto é inacabado, o projeto é aberto, o projeto ele deve arriscar, ele deve continuar se desempenhando, se realizando, porque ele é, na verdade, uma grande abertura a novas ideias, ele é multifuncional, ele não termina num ponto específico, ele não é algo, ele não tem identidade. E, desse modo, o indivíduo acaba enxergando a si mesmo como uma realização constante e, consequentemente, como alguém não realizado constantemente. Ele empreende técnicas de desempenho, de maximização e otimização das suas capacidades na tentativa de alçar e alcançar esse projeto final que não tem como ser alcançado. Mas ele faz isso através de um quantified self, como o autor denomina, que seria a conversão do eu em um conjunto de dados monitorados por gadgets, por aparelhos eletrônicos, Apple Watches e outros mecanismos de mapeamento das minhas funções corporais e mentais que buscam otimizá-las, maximizá-las e me transformar num grande computador perfeito, né? Esse indivíduo, você vai dizer, ele continua sendo um trabalhador, explorado, etc. E eu vou dizer mais ou menos, porque na verdade o segundo binômio trabalha a ideia, a passagem de um trabalhador para um empreendedor. Alguém que não vive mais em classes sociais, mas como um indivíduo isolado, que se sente livre. Mas essa liberdade, será que é realmente uma liberdade autêntica em algum sentido, né? O autor traz as palavras Freiheit e Freund, do alemão. Ambas teriam uma origem etimológica semelhante, a primeira delas referente à liberdade, a segunda referente à amizade, para demonstrar que, na verdade, a liberdade só se realiza com o outro. E aqui a gente pode trazer mais uma referência do Alexander Lowen, no livro Narcisismo, a negação do verdadeiro self. Uma hora a gente vai trazer ele aqui
de maneira mais detalhada, mas tem uma frase emblemática sobre esse assunto, do isolamento de cada indivíduo empreendedor de si mesmo, que diz o seguinte: não devemos considerar a ausência de limites como liberdade. Uma folha soprada pelo vento não é livre em termos humanos. Um indivíduo sem vínculos emocionais com pessoas ou lugares está afastado e não livre. O terceiro binômio, que é importante que nós mencionemos, diz respeito ao controle, às instâncias de vigilância e controle. Ao invés de um panóptico bentamiano, do Jeremy Bentham, a gente tem um panóptico digital. Qual que é a diferença? A diferença principal é que aqueles que estão sendo vigiados e monitorados fornecem a informação voluntariamente, dispõem os seus dados, as suas preferências, os seus hábitos, de maneira voluntária e livre na internet, no âmbito, no meio digital. Isso permite uma construção de um panorama da psique humana, né? Seja ela consciente ou inconsciente, faz com que os cidadãos se convertam em meros consumidores passivos em todos os âmbitos de sua vida, inclusive no âmbito político, inclusive na esfera pública. Assistem ao processo democrático tendo as suas próprias vontades e o seu próprio poder de escolha afetado no âmbito pré-reflexivo por esse monitoramento de dados, por essa ciência de dados, esse dataísmo, esse big data, que acaba traçando esse panorama geral da psique humana. E aqui nós temos mais um pequeno conjunto de binômios. A passagem, portanto, de uma disciplina para uma dependência, uma sedução, um poder que não se exerce mais a partir da repreensão, mas da atração e da sedução, do consumo e do prazer. Uma passagem da biopolítica que empreende os seus esforços de controle e poder sobre o corpo para uma psicopolítica que faz isso com a alma e com a psique. E uma passagem de um primeiro iluminismo que acreditava fielmente na estatística, no poder da estatística como o instrumento por excelência para prever o futuro e trazer inovações para a humanidade, para um segundo iluminismo que aposta essa esperança no dataísmo, na ciência de dados, né, no Big Data. E faz isso com passagens fantásticas aqui no livro que exemplificam muito bem essa ideia, né? Então ele fala o seguinte: o dataísmo faz com que tenhamos a capacidade de reunir enorme quantidade de dados. Essa capacidade parece levar consigo certa suposição cultural de que tudo o que pode ser medido deve ser, de que os dados são uma lente transparente e confiável que nos permite filtrar o emocional e a ideologia, de que vão nos ajudar a fazer coisas notáveis como prever o futuro. Mas por que a gente precisa se preocupar para analisar o comportamento humano com a linguística e a sociologia? A gente não pode se esquecer, deixar de lado a taxonomia, a ontologia, a psicologia. Afinal de contas, quem quer saber por que as pessoas fazem o que fazem? A questão é que elas fazem o que fazem e agora a gente pode mapear isso, a gente pode quantificar isso. A questão é que podemos rastrear e medir com uma fidelidade sem precedentes e com isso temos dados suficientes e números que falam por si mesmos. Essa crença faz parte de um contexto de produção de bens imateriais, produção e consumo de bens imateriais, né? Ela faz com que nós tenhamos um conjunto de técnicas que buscam contribuir com o projeto de empreendedor de si mesmo para que ele não se sinta sobrecarregado, para que ele passe por processos de cura, de healing, theta healing, não sei mais o que healing, para que ele passe por processos de coach, de treinamento, de motivação, esteja o tempo todo motivado, esteja o tempo todo feliz, porque quem não é feliz não produz e não consome. O consumo e a produção de bens imateriais é ótimo, porque bens imateriais não são limitados fisicamente, não dependem de recursos limitados, eles são infinitos. Eles podem ser produzidos e consumidos numa escala sem precedentes, né? Por sua característica constitutiva. Mais do que isso, contribuem, na medida em que lidam com as emoções desses consumidores, com a volatilidade, com a aceleração, com a demanda por mais. Um mundo cada vez mais acelerado
e pilhado, né, em que a vida e as relações humanas são gamificadas, transformam-se em jogos de recompensa e retorno imediato, uma expectativa de que tudo deve ter um retorno imediato, uma recompensa e um prazer em contraposição àquilo que se presta, ao serviço que se faz. E, para finalizar toda a ópera, nós temos, a partir desse Big Data, dessa capacidade de monitoramento, os micro-targetings, né, as mensagens personalizadas, bem como a possibilidade de vender as pessoas como pacotes de dados para as empresas. E aqui, para finalizar, o último trecho do livro, que é genial e perturbador, que ele diz o seguinte: a empresa estadunidense de análise dos Big Data, Acxiom, comercializa os dados pessoais de cerca de 300 milhões de cidadãos norte-americanos. Dessa maneira, sabe mais coisas sobre nós do que o FBI. E ela classifica as pessoas em 70 categorias. Dentre essas categorias, nós temos, por exemplo, as pessoas que são qualificadas como waste, lixo. Em contraposição, nós temos os consumidores com alto valor de mercado, que se encontram no grupo dos shooting stars. São dinâmicos, casados, têm entre 36 e 45 anos, não têm filhos, levantam cedo para correr e gostam de viajar. Então, é um tipo de poder que se exerce não através da proibição, da força, da violência, ele não se mostra. É um poder silencioso que, ao invés de impedir você de se manifestar e de expor as suas ideias, convida ou até força, dependendo do caso, você a se manifestar, porque ele quer avaliar se ele vai te qualificar como waste ou como shooting star. Beleza? Curtiu o vídeo? Dá um like, se inscreve no canal. Até!